Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais. Caminhando aqui com a nossa leitura do livro Espírito da Verdade. Hoje chegamos no capítulo 36. Mais uma história, mais uma conversa através dos espíritos benevolentes que, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, escreveram esse livro e a gente vai interpretando junto, eu e você. Você faz a sua interpretação, eu faço a minha interpretação, mas todos pautados com o mesmo princípio. Absorver ao máximo a lição de Jesus. E, como ele é nossa referência, trilharmos esse caminho em busca da moralidade, em busca da nossa perfeição. Aprimorarmos pouco a pouco, é gradativo, mas juntos chegamos lá. Então vamos lá, no capítulo 36, o filho do orgulho, o espírito da verdade. O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Essa alegria moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. Diretor que tem a sua propositura refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. O médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão, quando a própria educação mediúnica e que se ressente, fugindo às reuniões. O comentarista, admoestado fraternalmente para baixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. A cooperadora da assistência social, esquecida, na passagem de seu aniversário, e se mostra ferida, caindo na indiferença. O servidor do templo que foi, certa vez, preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho e que, por isso, se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. O jovem aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover sua própria subsistência. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar, primeiramente. Todos nós aí comparecemos, antes de tudo, para receber, sejam quais forem as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade não há o melindre que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Alguém que precisa de nossas preces,
conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Caibar Schutel. Bom, meus amigos, assim como na lição anterior, essa aqui também, a gente vê aqui um enorme exemplo do nosso dia a dia. Um enorme diário nosso, né? Os melindres, o orgulho nosso, aquilo que nós chamamos de orgulho ferido, que por tão pequeno nós acabamos por fazer aquela frase, né? Tempestade em copo d'água. Ou seja, num pouquinho a gente faz aquele maremoto, né? Por uma gota a gente já se consome, a gente se perde. Mas por quê? Porque aqui sim a gente vai falar dos vícios que a gente traz. Qual é o meu vício? É o orgulho. Dentre deles, o melindre. O que é o melindre? O que vem a ser o melindre? Se você procurar no dicionário, vai dizer que é uma tendência para se ofender ou se constranger. É suscetibilidade, disposição para se ressentir. Ele está ligado diretamente ao egoísmo. Por quê? Os vários exemplos que Caibar Schutel deu aqui cabem no nosso dia a dia, pelo menos no meu. É meu nome que não foi citado numa participação já é o suficiente para me ferir. E a consequência disso que eu faço? Eu não frequento mais a casa espírita. É uma doação que eu fiz e não vi meu nome na lista. Eu deixo de doar, porque meu nome não estava na lista e eu fiz a doação. Por tantos outros motivos, a minha atenção foi chamada quando no recinto do centro espírita, porque eu falava em voz alta. Então eu deixo de ir, porque na verdade me ofendeu. Eu estava falando no meu tom, mas se incomodei, então eu não vou mais. A minha atenção foi chamada e cobrada a minha moral cristã em relação ao comportamento do meu filho. Então eu não levo mais meu filho na evangelização espírita, porque a minha atenção foi chamada, e onde já se viu isso? É possível, por esses exemplos, que eu estou relendo, na verdade, só que falando aqui, conversando mais francamente com você, que como a gente é melindroso, que como por muito pouco eu deixo de fazer muito mais, por bem pouco eu abro mão de muitas outras coisas, e onde farão falta. Veja só, naquele exemplo que Caibar Schutel deu, meu nome não estava na lista dos donativos que eu fiz. Então eu não doei aquele mês, eu não fiz a caridade dos alimentos naquele mês. Eu fui prejudicado? Não. Eu prejudiquei lá na ponta, aquele que aguardava o alimento. Mas por conta do quê? Por conta do meu orgulho. Porque o meu nome não estava na lista. Mas aí vamos voltar um pouquinho, vamos relembrar uma lição que Jesus nos disse. Que não saiba a tua mão direita que faz a esquerda, ou vice-versa. Não é verdade? Então você já se perdeu em vários por conta do orgulho. Já tem 2 pontos que nós vemos aí que fugimos aos ensinos de Jesus. Eu deixei de fazer a caridade por conta do meu orgulho, prejudiquei uma pessoa que aguardava a caridade, que ela necessitava daquela caridade, mas eu queria, além disso, me foi ferido porque meu nome não estava na lista. Vocês começam a perceber como o prejuízo é grande, e não só para mim, mas muito mais para mim. Porque eu deixo de ser caridoso por conta do meu orgulho, me fecho no egoísmo por uma bobagem. Então, aí entra também aquela outra lição, orai e vigiai. Para que eu não caia em tentação. O egoísmo não deixa de ser uma tentação. É um vício que eu trago comigo. Mas se eu não for atento, a todo momento eu vou cair nele. A todo momento que eu não ver o meu nome na lista, a minha atenção for chamada, eu vou sentir o orgulho ferido, então eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de comparecer na sessão mediúnica, eu vou deixar, porque eu não estou satisfeito, meu orgulho fala mais alto. E quando eu quero que prevaleça a minha vontade, é a minha maneira. Mas nem tudo é assim. Será que suportaríamos, cabe aqui a pergunta, se todas as pessoas
fossem iguais a mim ou a você, será que eu suportaria tantas outras pessoas iguais a mim? Porque a forma de medir é o meu comportamento. É a minha maneira de dizer se está certo ou se está errado. Mas quem diz que a minha maneira é certa ou é errada? Eu tenho que seguir o preceito divino. Eu tenho que seguir o que Jesus me ensina. Ele é a minha referência de moralidade. Isso é pacífico, isso é ponto. Então eu tenho que orar e vigiar para controlar esse meu orgulho. Que eu tenho, sim, mas desde que eu controle. Desde que eu saiba lidar com ele. Desde que eu não me apegue a pequenas bobagens que podem prejudicar muito mais a mim, mas a outros também. Então ficar atento a tudo isso. Ficar atento que cada lição se soma a outra. Cada passagem do Evangelho que Jesus nos ensina vai somando, vai formando um eu moral muito melhor. Eu tenho que ir seguindo passo a passo cada uma, mas sempre orando, sempre atento nesse orar e vigiar em relação ao meu orgulho, para que eu não permita que ele prevaleça, mas sim que eu saiba deixá-lo de escanteio, porque ele só me causa malefício. Essa é uma luta comigo mesmo. É eu deixando sempre meu orgulho de lado. É eu prevalecendo o outro. É eu deixando que o interesse do outro, se ele quer daquela maneira, tudo bem, que diferença vai fazer aquilo para mim? Se eu falei alto na reunião mediúnica e atrapalhei, que eu peça desculpa, que eu tenha humildade, que é antagônico ao orgulho. Veja só, porque se minha atenção foi chamada porque eu falava alto, qual seria a condução mais correta, então? Que Jesus faria? Essa pergunta que eu tenho que colocar muitas vezes. Se desculpa, se perdoe. Se perdoe e perdoe aos outros. Isso é constante. Mais um, orar e vigiar. Olha como o nosso orgulho vai nos mostrando quão maléfico é e quantas pontas ele causa de malefício, não só para mim, como também para os outros. Porque eu deixo de ser humilde, eu não perdoo mais. A troco do quê? A troco de que seja feita a minha vontade? Eu esqueci a oração do Pai Nosso? Que seja feita a vossa vontade, a tua vontade, a vontade divina e não a minha. E aí a gente tem sempre que lembrar, porque quando eu me magoo, né, eu me magoo. O outro fez algo e eu me magoo. Mas é motivo de mágoa? É motivo para eu carregar isso? A mágoa é como aquela caixa de pedra. Que você carrega e não chega a lugar nenhum, a não ser um esforço tremendo. Onde pode até acabar te tornando doente por conta daquilo que você carrega. Né? Então, é como eu disse, eu quero que o outro faça do meu jeito. Para quê? Para que eu possa falar que aquilo esteja certo. Mas cada um tem uma maneira de interpretar, cada um tem uma maneira de ver. É como o nosso livro aqui que nós estamos lendo. Eu interpreto de uma maneira, você pode interpretar um pouco mais além. Juntos nós vamos nos alinhando. Esse é o propósito. E isso é entendendo as situações pelas quais nós vamos passando na vida. E o milindre fica a meu cargo. Fica se eu quero seguir ele ou não. E até onde ele vai valer a pena. Porque, como eu disse, vai me trazer muito mais malefícios, e não só para mim, mas para outros. Então veja quão prejudicial ele é. E o maior exemplo de Deus é que assim, é a nossa pequenez diante deles. Mas nem por isso, nem Deus, nem Jesus, usa essa grandeza deles para nos humilhar. Olha que exemplo que tem. Jesus, um espírito puro, quer que o quê? Que sigamos o seu caminho para nos tornarmos puros, para nos tornarmos espíritos de alta elevação. Por isso ele nos ensina. Então ele está trazendo do pequeno para que se torne grande. Ele está nos ensinando, ele está nos levando num caminho de elevação. Daí então o nosso livre-arbítrio, se eu vou querer seguir ou não. Se o meu orgulho vai deixar ou não. É isso que vai ter que preponderar. É isso que eu vou ter que colocar na balança e analisar. E refletir sobre isso. No livro Fonte Viva, no capítulo 21, tem uma passagem que diz assim: não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. É o exemplo que eu estou dando. O menor é abençoado pelo maior. No livro Pão Nosso,
tem outra passagem que vem nos ensinar um pouquinho mais para deixar o orgulho de lado e aprender a ser humilde, que diz: que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Ou seja, lembre-se de Jesus. O que tinha Jesus e quanto ele fez. E eu, por poucas coisas, deixo de fazer muito que eu posso. Essa é a interpretação que eu faço aqui, meus amigos, do capítulo 36, o Filho do Orgulho. Faça a sua interpretação, leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui e espero você no próximo capítulo do Lições Fraternais. Até mais. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.